Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Apresentamos mais um episódio do podcast da Guerra dos Mundos, do jornal The Blind Spot. Pedro Quartim Graça e eu temos a honra de ter novamente como convidado Pedro Caldeira, psicólogo, professor universitário. Pedro vive no Brasil, é professor universitário na Universidade Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e Pedro Quartim Graça é co-coordenador comigo do podcast da Guerra dos Mundos, jurisconsulto, advogado e professor universitário no ISCTE. Boa tarde a ambos. Espero encontrar-vos bem. Boa tarde. Já agora a nossa co-apresentadora Mónica Rodrigues é licenciada em História, com especialidade em Geopolítica pela Universidade de Paris e atualmente é professora e adjunta do podcast The Blind Spot. Boa tarde, Pedro Caldeira. Eu começaria então por lhe colocar uma pergunta à tarde, digamos assim, no rescaldo precisamente daquilo que foi a primeira volta das eleições municipais do Brasil, que é aquilo que equivale, grosso modo, às eleições autárquicas em Portugal. Gostaria que comentasse as eleições municipais brasileiras e a correlação, a nova correlação ou a atual correlação de forças e em que medida é que essas eleições foram ou não foram um cartão amarelo para o governo de Lula da Silva. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui no vosso programa. E não foi bem um cartão amarelo, foi um cartão vermelho com um vermelho muito carregado. Os primeiros resultados que surgiram eram resultados que não esclareciam muito bem, de facto, quem teria sido o vencedor numa eleição que visou eleger cerca de 60 mil autarcas em todo o país. É um processo complexo, porque são eleitos os vereadores, no caso são equivalentes às pessoas que são eleitas em Portugal para as assembleias de municipais, são eleitos os vereadores e são eleitos o prefeito, isto é, o presidente da Câmara, e o vice-prefeito, vice-presidente da Câmara, que eu acho que nem sequer há essa figura em Portugal, não me recordo. E aquilo que parecia ser no início uma vitória esmagadora do centro, não é? Revelou-se uma vitória esmagadora da direita, quando se vai ao pormenor. O sistema político brasileiro, devido à dimensão do país, devido à quantidade de pessoas envolvidas nestes processos eleitorais, tem muitos aspectos que são muito diferentes dos de Portugal, mas também tem algumas semelhanças. As semelhanças têm a ver com algumas aproximações a ideais ou ideologias, e a diferença é quase tudo o resto. Eu julgo que eram cerca de 30 partidos que estavam a concorrer, não necessariamente todos em todos os municípios, não é? Mas eram cerca de 30 partidos a concorrer a esses tais 60 mil cargos. E, em termos grosseiros, o Partido Social Democrata venceu, entre aspas, as eleições porque elegeu mais prefeitos, mais presidentes de Câmara. Depois ficou o MDB, que é o partido já mais tradicional. O PSD é um partido criado mais recentemente, tem cerca de 10 anos, 12 anos, é relativamente recente. E depois começaram a surgir, com um pouco menos de prefeitos eleitos, os outros partidos, entre os quais o partido em que está o presidente Bolsonaro, que julgo que tenha ficado em quarto ou quinto lugar, com cerca de 10% das prefeituras do Brasil.
Foi uma derrota estrondosa para a esquerda, no sentido em que o PT elegeu muito poucos prefeitos em relação àquilo que era o seu domínio tradicional em processos eleitorais no Brasil. Cresceu em número de prefeitos, mas diminuiu em termos de impacto junto da população, porque elegeu mais prefeitos, mas as cidades que vai governar são cidades de muito menor dimensão. Portanto, isso é o primeiro aspecto a ter. Desculpa interrompê-lo, Pedro. Eu tinha tido nota, peço desculpa ter interrompido, que teria havido um abaixamento significativo da votação no partido de Lula da Silva, nomeadamente no Nordeste do Brasil. Confirma-se? É assim, confirma-se. Até porque agora, na segunda volta, estão em jogo muitas cidades tradicionalmente governadas pelo PT. O PT perdeu a hegemonia. Perdeu a hegemonia no Nordeste, claramente, até porque, em geral, nas grandes cidades que ainda estão em disputa, não são os candidatos do PT que estão à frente nas sondagens, e perdeu muitas cidades no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, o PT ficou com, se não me engano, 3 cidades. Cidades, algumas delas de muito pequena dimensão. Uma cidade, eu agora não me vou recordar os nomes, que são nomes que não são habituais de passarem pelas minhas leituras, mas é uma cidade de 2.500 habitantes, uma cidade de 7.000 e uma cidade de cerca de 80.000 habitantes. Quando nós sabemos que há algumas cidades de grande dimensão no estado de São Paulo. A própria São Paulo, que tem, se não me engano, 12 milhões de habitantes. Portanto, são cidades muito pequenas. O PT perdeu claramente aquilo que era um dos estados em que ele também tinha alguma força, que é o estado de São Paulo, e é o estado mais importante, é a locomotiva do Brasil. E no Nordeste foi o caso mais gritante, porque as grandes capitais, o PT está em disputa em geral, com o partido do presidente Bolsonaro, o PL, o Partido Liberal, está em disputa e não está à frente nas sondagens. Mas eu, antes de ir a esses casos, ou antes de continuar a falar, se o Pedro e a Mónica quiserem saber mais pormenores em relação ao Nordeste, eu gostaria de prosseguir com a leitura em termos globais. A esmagadora maioria dos cargos que estavam em disputa eram de vereadores, equivalente às pessoas que são eleitas para as assembleias municipais. Não tem o mesmo significado de vereadores que tem em Portugal. Os vereadores costumam ser considerados como o ponto de entrada, não é o único, não é? Mas o ponto principal de entrada na política no Brasil. E nesse aspecto, o PT teve uma derrota estrondosa. O PT e os partidos de esquerda, também o Partido Socialismo e Liberdade, não é? Que é uma designação bem bizarra para um partido de extrema-esquerda, porque socialismo e liberdade são quase opostos, não é? Mas eles lá conciliam na cabeça doente deles que estes dois conceitos, e quando se vai ao detalhe, os jornalistas de esquerda no Brasil ficaram muito chocados, porque o Brasil estavam em disputa cerca de 5.500 cidades. O segundo turno agora, o que está em disputa é só para prefeito e vice-prefeito.
os vereadores já foram todos eleitos. E houve uma jornalista que foi ao detalhe nessas 5.500 cidades. 330 cidades têm variações que são maioritariamente de esquerda. 330. Só. Posso acrescentar eu. 3.300 têm variações que são maioritariamente de direita. E isto é a grande revolução que ocorreu neste primeiro turno, a primeira volta das eleições municipais. Porque isso nunca tinha acontecido e nunca tinha acontecido com esta dimensão. É um murro no estômago muito forte do PT e dos partidos a que o PT costuma se coligar. São 3.300 cidades em que a maioria é de vereadores de direita que representam, assim, grosso modo, provavelmente, cerca de 300, talvez 300 mil cargos técnicos em que os vereadores de direita vão chamar pessoas para auxiliar ao exercício da sua ação política. E desses 300 mil, basicamente, todos também serão de direita. Isso acontecia já em casos pontuais, não com esta dimensão. Ponto número 1. Ponto número 2. As eleições depois, daqui a 2 anos, para deputado federal, para senador, para os governadores, para a presidência, costumam ter um impacto muito grande dado pelos vereadores nas cidades, principalmente nas cidades mais pequenas. E com variações maioritariamente à direita, a probabilidade de haver muitos deputados federais de direita a serem eleitos é muito elevada. E isso criou o pânico em muitas instâncias no Brasil, não é? Porque o PT que governa percebeu que perdeu a hegemonia em termos populares. Quem está à frente das casas legislativas que não são de direita, que são pessoas do centro, também perceberam que os caminhos que vão ser trilhados no futuro vão ser muito diferentes daqueles que eles imaginavam. E isto tendo em atenção uma análise mais superficial. Porque eu sei, a maior parte das pessoas aqui no Brasil sabe que muitos dos vereadores dos partidos do centro, de facto, são de direita. São, como nós costumamos dizer aqui, são bolsonaristas roxos. E parece-me que isto, por exemplo, não está contabilizado nas análises feitas até agora. Portanto, eu tenho amigos meus que estão em partidos considerados do centrão, que é o grande centro aqui no Brasil, que não tem ideologia, tem interesses, e que eu sei que são bolsonaristas roxos. Eles são de direita, mas na cidade, na região em que estão, eles preferiram estar em partidos considerados de centro. É provável que esta vitória da direita ainda seja maior do que aquilo que os próprios analistas agora estão a considerar. Diga. Pedro, peço desculpa de interromper, peço desculpa à Mónica de estar aqui a pôr perguntas fora do alinhamento. Já lhe darei a palavra, Mónica. Há aqui 2 questões que eu penso que seriam importantes esclarecer. Uma é tentar perceber, porque a política brasileira é algo confusa, digamos assim. Embora todos saibam que há o centrão e, portanto,
O Centrão é o Centrão. Talvez seja o menos confuso de tudo. Agora, o Centrão também é elástico, não é? Mas nós podemos dizer que estamos a assistir a alguma bipartidarização, ou seja, não parece possível, com tanto partido não podemos falar disso. E, por outro lado, segunda pergunta, foi tornado público uma divergência que o próprio ex-presidente Bolsonaro deixou clara entre ele e aquilo que estava a ser a atual liderança, ou melhor dito, o comportamento do partido pelo qual se candidatou, o Partido Liberal. Como é que ficou essa questão? Não é muito claro também, não temos dados suficientemente claros para perceber. Houve uma ruptura, não houve, está em vias de haver. Eram estes dois pontos que me pareciam importantes. Eu depois daria a palavra à Mónica a seguir às suas respostas. É assim, vamos ver se eu vou conseguir responder aos dois pontos. Se está a haver uma bipolarização. Só não podemos dizer que há uma bipolarização entre esquerda e direita, por exemplo, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, uns mais à esquerda, outros mais à direita, porque não há propriamente uma esquerda no Brasil. Deixou de existir. E a tendência, que já vem de eleições desde 2016, se não me engano, esta parte, a tendência é para uma diminuição cada vez mais acentuada da esquerda. Em Portugal, usando como exemplo, era como se nós disséssemos que agora, com a chegada do Chega, há uma bipolarização em relação ao Partido Comunista. O Chega tem 50 deputados e o Partido Comunista tem quantos? Eu agora não me recordo, mas não sei se chegam a 10 ou uma coisa assim do género. Tem 2? 4, 2. Não é? Portanto, Eu ia dizer 4. Não podemos dizer que há uma bipolarização. O Partido Comunista basicamente acabou em Portugal. É óbvio que vai demorar algum tempo a desaparecer. Pode ressurgir? Pode, eu duvido, não é? O PT vai acabar aqui no Brasil. Até porque os resultados económicos que as famílias sentem das políticas do governo atual são desastrosos, não é? Isso provavelmente depois terá que ficar com uma conversa posterior, mas são desastrosos. Por muito que a propaganda do governo, a propaganda do IBGE, que é o equivalente ao Instituto Nacional de Estatísticas aqui no Brasil, que o IBGE vai fazendo e vai manipulando e vai martelando dados, as pessoas sabem que está tudo mais caro quando elas vão ao supermercado. Usam-se subterfúgios. Diga? 4. Ok. Usam-se subterfúgios. Eu só estava a visualizar a primeira fila. Desculpa. Ok. Então, as pessoas sabem que os preços estão todos muito mais caros no supermercado e que não é. Os cálculos que eu faço das compras da minha família e aquilo que eu vejo sistematicamente nas redes, não é uma inflação de 5%, é muito mais do que isso. Está na ordem, provavelmente, dos 15% a 20%. Pelo menos, não é? O que é muito elevado para um país em que os aumentos salariais foram mínimos este ano. Portanto, as pessoas perderam poder de compra. Mas depois o argumento do IBGE é que não corresponde à realidade das pessoas, porque as pessoas estão a ir mais vezes ao supermercado. Pois estão a ir mais vezes ao supermercado. Elas estão a ir mais vezes porque compram muito pouco em cada compra e têm que regressar mais vezes a fazer compras, não é? Portanto, as coisas estão muito complicadas em termos dos resultados económicos da política governamental. Bipolarização é impossível basicamente existir. Existe um líder à esquerda que eu posso dizer que é não apreciado pela esmagadora maioria do povo,
mesmo as pessoas que eventualmente votaram nele não vão às ruas quando ele passa nas cidades. Para as pessoas irem às ruas para aplaudirem Lula, têm que ser pagas para isso. E o mesmo não acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um líder verdadeiramente popular. E o que é mais curioso nesta popularidade toda do presidente Bolsonaro tem a ver com a capacidade que ele tem de gerar outras lideranças. Lideranças de pessoas que são muito mais jovens que ele, não é? Que têm menos 40 anos do que ele e coisas assim do estilo, mas que têm também um grande carisma. Há um deputado federal que é muito conhecido aqui no Brasil, que é o deputado Nicolas Ferreira, o deputado mais votado. Ele é muito jovem, tem 20 e muitos anos agora. Ele é muito jovem. A juventude da esquerda adora o Nicolas Ferreira. Eles gostam do Nicolas Ferreira porque veem alguém que é muito jovem e que tem sucesso. É muito curioso. Eu nunca vi ninguém a fazer uma análise em relação ao impacto que o Nicolas Ferreira tem junto da juventude dita de esquerda, mas ele tem. Eu já vi ocasiões em que o ambiente era um ambiente hostil, de esquerda, e os jovens estavam a rodeá-lo para tirarem fotos, para conversarem com ele, do tipo quase como se ele fosse o Papa, para tocarem as vestes papais, para levarem um pouco de santidade para casa. Assim, ele tem muita popularidade. Do lado do Lula, não. O Lula secou futuras lideranças. Não há ninguém que tenha carisma como o Lula já teve. Da parte da direita, não. Há alternativas. O que me leva a... Jovem, peço desculpa. Pedro, Sim. peço desculpa. Aquele jovem Filipe Neto. O Filipe Neto não. Esse Filipe Neto não é político. Ele está a tentar agora ter algum protagonismo em termos culturais ao nível da esquerda, mas ele não tem o mesmo tipo de carisma que tem o Nicolas Ferreira. O Filipe Neto, daquilo que eu percebi, ele é um influenciador que dizia que tinha milhões de seguidores, e acho que há uns tempos atrás percebeu-se que muitos desses milhões de seguidores de facto não eram seguidores. Ele comprava pacotes de seguidores daquilo que eu percebi, não é? Ele não tem grande impacto. Ele não, eu posso dizer que ele foi a cara de propaganda de um chocolate muito conhecido aqui no Brasil, ao fim de muito tempo. A empresa decidiu contratá-lo como a cara do chocolate. A campanha esteve no ar 2 ou 3 dias e o boicote pela direita ainda continua. Isto foi há muitos meses atrás. A campanha teve 2 ou 3 dias e ele foi retirado da campanha porque a população não gosta. A população, ele não tem carisma em termos políticos. Não gosta. Posso fazer só um parênteses, Pedro? Pegando nas tuas palavras, não é? Esquerda, direita, faz sentido falar-se em soberanistas no Brasil, como faz cada vez mais sentido, por exemplo, na Europa. Há alguém que tenha um discurso soberanista ou está vago? E isto porquê? Porque, agora ligando a política à economia, não é? Um dos motores da economia brasileira é o agronegócio. E interessa-nos compreender quais são como se posiciona neste momento o agronegócio perante as imposições cada vez maiores
das instituições internacionais relativamente ao CO2. Como é que o Brasil está a pensar nisso? Portanto, por isso eu comecei por colocar a questão de faz sentido pensar-se em políticas nacionais, mas compreender as suas ramificações globais, ou não há nenhum posicionamento relativamente a esse assunto e passa despercebido para a população? É assim, a coisa é muito bizarra, porque não há um conjunto de pessoas, conjuntos de cidadãos organizados, não é? Que se consideram soberanistas. De facto, o presidente Bolsonaro é um soberanista, ele quer garantir a soberania do Brasil em relação à Amazónia, em relação à garantia de alimento da população do Brasil e não só, não é? O presidente Bolsonaro parece-me que é um soberanista. Não há nenhum partido que de repente surja e que se diga soberanista. A questão do agro é uma questão de alguma complexidade. O agro brasileiro responde diretamente por cerca de 1/3 da economia do Brasil. Direta e indiretamente são cerca de 2/3. Portanto, a economia do Brasil está muito dependente do agro. Há, neste momento, indicadores claros em relação aos impactos negativos das políticas do governo do presidente Lula em termos do agro. Aumentaram o número de falências, não é? Dizer-se que todos os grandes produtores do agro são apoiantes do presidente Bolsonaro e de partidos de direita é um engano muito grande, não é? Porque há grandes produtores, provavelmente o maior produtor de soja do mundo é amigo e apoiante do Lula. E já fez parte de governos do PT. Pelo menos algumas pessoas dessa família. Muitos dos grandes empresários do agro que apoiaram a candidatura do Lula nas últimas eleições presidenciais estão a amargar com prejuízos imensos. Mas porquê? Porquê? Porque aquilo que eram os indicadores que estavam a ser fornecidos, por exemplo, em relação ao câmbio, em relação às políticas económicas, foi tudo. Eu não sei bem que palavra quero usar, mas não foi concretizado, e aquilo que se concretizou foi precisamente o contrário. Por exemplo, muitas dessas empresas têm dívidas em dólar, não é? Ao contrário do governo brasileiro, que não tem dívidas no exterior, não é? A dívida é toda interna, não tem dívida externa, é toda interna. Mas as grandes empresas não, têm dívidas em dólar. E alguns dos grandes players do setor financeiro acreditaram, eu não percebo porque é que acreditaram, mas acreditaram que as políticas do governo Lula iam fazer com que o dólar não ultrapassasse o câmbio $1 R$5. Que isso era impossível, era impensável imaginar-se que ia acontecer. Hoje bateu 5,72. A desvalorização do real em relação ao dólar este ano é cerca de 17%. O que significa que o endividamento dessas empresas aumentou, sem que elas se tivessem endividado mais, em 17%. E 17% é um aumento da dívida muito grande. E muitos desses grandes empresários que têm dívidas em dólares e que apoiaram o Lula, eles estão profundamente descontentes com o governo Lula.
porque o governo não está a entregar aquilo que prometeu. E eles já perceberam que o governo do presidente Bolsonaro entregava o que prometia. Só que, como não prometia e não permitia aquilo que nós podemos designar de jogadas, não é, políticas e económicas, para esses grandes empresários não era interessante ter o presidente Bolsonaro. Eu acho que eles já se arrependeram, não é? Porque o prejuízo está a ser muito grande. Eu acho que já se arrependeram. Mas eles preferiam ter o presidente Lula, que é o que possibilita, permite, incentiva algumas jogadas menos claras em termos políticos e económicos. Em relação à segunda questão colocada pelo Pedro Quartim, como é que ficou essa questão, essa coisa, essa querela, não é? Essa discussão, mais ou menos, entre o presidente Bolsonaro e o presidente do partido. Para nós, em Portugal, se eu não explicar um pouquinho o que é um presidente de um partido, a coisa fica incompreensível. Um presidente do partido no Brasil é o dono do partido. É o dono. É ele que decide em relação àquilo que são os grandes desígnios do partido e as grandes decisões que o partido tem que tomar. É ele. Ou ele delega noutras pessoas. Quem é o grande, o gigante, não é? Do Partido Liberal? É o presidente Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro que faz com que o partido saia de, imaginemos, 200 prefeitos em todo o país para cerca de 550. E que saia do tipo 2.000 vereadores para, não sei, de 2.000 talvez para 15.000 vereadores, não sei. Eu não sei os números exatos. Portanto, o grande puxador de votos e o grande agregador do partido é o presidente Bolsonaro. Mas quem manda no partido é o Valdemar da Costa Neto. E o Supremo Tribunal Federal, aqui há uns meses atrás, proibiu que os dois estivessem presentes fisicamente no mesmo espaço e que conversassem um com o outro. Como é que muitas vezes eles conseguem passar mensagens um ao outro? É através de declarações públicas. E daquilo que eu me vou apercebendo em relação às características do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, ele não é uma pessoa brilhante. Mas ele sabe quais são os objetivos que quer alcançar. Ele está a gostar muito de ter um partido que vale milhões neste momento, por causa das verbas partidárias que o Estado, que a União obrigatoriamente dá em relação a cada voto recebido. É um partido milionário. São verbas que ele nunca imaginou ter nas mãos. E isso é óbvio que cria algum conflito. No passado, já houve alguns desentendimentos entre o presidente Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. As coisas foram sendo resolvidas através de conversas diretas entre os dois. Desta vez, o Valdemar da Costa Neto, eu acho que ele exagerou em declarações que fez à imprensa. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, reagiu muito mal. Parece-me que já está tudo resolvido, mas eu não conheço os bastidores do partido, não conheço, mas imagino que, até porque foi um assunto que de repente se deixou de falar aqui no Brasil, o que significa, na minha perspectiva, é que o problema ficou resolvido, está resolvido, mas todas as divergências que eventualmente existiram no passado, existem no presente e existirão no futuro, vão ser usadas contra o Partido Liberal, contra o Valdemar da Costa Neto e contra o presidente Bolsonaro.
Não sei se esclarecia a questão que me colocou, Pedro. Perfeitamente, Pedro. Muito obrigado, agradeço. Mónica, faça favor. Sim, há aqui uma questão que, por falar de elites, e vemos como a pessoalização da política é importante no Brasil, já abordámos algumas questões ligadas à educação, nomeadamente nos últimos 4 anos. A pergunta que eu gostaria de fazer é, à semelhança das políticas do agronegócio, mas agora no setor da educação, quais são os principais desafios que neste momento, com os quais o Brasil luta neste momento e que soluções é que se pensam desenhar para resolver os problemas? Assim, temos um problema muito grande de formação de professores. A formação de professores aqui, formação inicial e continuada de professores, é muito precária, é muito ideologizada e não fornece ferramentas sólidas, didáticas e pedagógicas aos futuros e atuais professores para atuarem em sala de aula. Não fornece. Fornece ferramentas ideológicas, isso aí, claramente. E fornece justificativas para que a qualidade da educação brasileira continue nas ruas da amargura. Não vai melhorar se não se pensarem em atuações muito específicas em termos de formação de professores. Elas estão a ser pensadas, mas são locais e não se sabe qual vai ser o impacto. Depois temos o segundo problema, que é o problema dos livros didáticos. Os livros didáticos são de muito baixa qualidade no Brasil. Há uma associação ligada ao agro, que é a Associação de Olho no Material Escolar, que é uma associação criada por pessoas ligadas ao agro, mães e pais do agro, que começou a tornar explícito o grande problema dos livros didáticos naquilo que diz respeito às questões do agro. Eles deram fizeram um contrato com uma empresa associada à Universidade de São Paulo para que um conjunto grande de livros de geografia e de ciências fossem avaliados, tendo em atenção a existência de perspectivas negativas e mentirosas em relação ao agro. Só isso. No início, pensava-se que, eventualmente, cerca de 10% das páginas dos livros didáticos tivessem referências pejorativas e mentirosas relativamente ao agro. E aquilo que eles verificaram foi uma surpresa. Não é 10%, basicamente é 100%. Isto é, 100% das páginas dos livros didáticos destas duas ciências têm referências pejorativas ao agro. E são referências que são mentirosas. Portanto, o problema é um problema... Estranho. Queres exemplificar? Exemplificar, como por exemplo, os grandes empresários do agro, para além de não cuidarem da natureza, exploram de forma análoga à escravidão a mão de obra. Isto é mentiroso. Eu já li isto em 5 linhas de um livro didático de Sim, já ciências. estou a ver, estou a ver. É assim, são duas mentiras que estão presentes em 5 linhas. Primeiro, o agro brasileiro tem de respeitar aquilo que é uma legislação, das legislações talvez mais modernas relacionadas com a defesa do ambiente. Por exemplo, a legislação referente à proteção
florestal, que impede que a exploração seja feita de forma inadequada. E, para além disso, os próprios produtores não querem estragar o ambiente, porque eles estão dependentes do ambiente para assegurar a sua produção no futuro. E, para além disso, o setor do agro é um dos setores que melhor remunera os seus trabalhadores. Porque aquilo que era a imagem que poderia existir no passado de trabalhadores agrícolas que estão com uma enxada na mão ou com uma foice, isso já não existe há muito tempo aqui no Brasil. É tudo com maquinário que exige grande conhecimento e que exige que a pessoa que está a operar o maquinário tenha uma formação de elevada qualidade, que é muito exigente, ao que corresponde também uma remuneração elevada. Eu lembro-me um presidente de uma grande editora de livros escolares aqui no Brasil foi convidado pela tal associação a foi desafiado a subir ao trator e falar com o operador que estava no trator, um tratorista. E ele esteve lá, teve meia hora a falar com o senhor que estava no trator. Ele saiu de lá completamente fascinado. Disse assim, aquilo é tecnologia de ponta. E para além disso, ele depois disse, e o senhor que está lá dentro a controlar as operações, ele ganha mais do que eu. Mais do que o presidente da maior editora de livros escolares no Brasil. Estão a perceber? Que não é uma pessoa que deve ganhar mal. E o operador do trator ganhava mais do que o presidente da editora. São exemplos, é assim, há muitos exemplos. Sim. E são muito elucidativos, aliás. Se me pedirem mais exemplos, eu dou mais exemplos, mas cada tiro, cada mel. Falam do agro. Cada tiro, cada mel. Porque o Brasil consome 5 quilos de pesticida por cada habitante. Eu não sei se isto é verdade, se não é verdade. Eu só sei que, em termos comparativos, o Brasil é dos países que menos pesticidas consome por habitante no mundo todo. Apesar de ainda no haver mundo DDT, todo. apesar do DDT ainda se aplicar, apesar do DDT ainda se aplicar com frequência, Não, creio, no Brasil, não, isso é proibido. Isso deve ser daquelas mentiras que alguém inventou e Talvez. que algum jornalista imbecil português acreditou que era verdade e que deve ter dito numa televisão portuguesa e que as pessoas depois assim, é um jornalista que está a falar, deve ser verdade. Não, isso é mentira. Isso, Isso é aliás, mentira. leva-nos a, penso eu, temos agora de passar para Portugal. Ou seja, falamos há bocado cada tiro, cada melro, mas agora há melros portugueses que também têm de ser abatidos. E, portanto, com o devido respeito pelos melros, que eu gosto muito dos pássaros e não quero matar melro nenhum. Mas, enfim, de forma figurada, e a pergunta até era da Mónica, mas eu agora vou substituí-la. Como é que o Pedro encara a atual realidade portuguesa, quer no sentido estritamente nacional, que está a passar neste momento em Portugal, que não é bonito, aliás, penso que tem acompanhado, quer também no âmbito daquilo que é a posição de Portugal noutro espaço, que é o espaço da União Europeia. Ora bem, primeiro, deixando esclarecido a minha posição, para mim a União Europeia é um excelente exemplo de comunismo branco. Isto é, não é um comunismo vermelho, não é um comunismo tradicional, não é leninista, stalinista, marxista, maoísta, ou seja o que for. É um comunismo branco. São um conjunto de burocratas não eleitos que decidem as mais variadas coisas que depois têm impacto na vida dos cidadãos. Que coisas são essas? As estampas que têm que ter uma ligação em plástico porque podem ir parar no oceano, e outras bizarrices do mesmo estilo.
enquanto os europeus estão preocupados com este tipo de questões, que consomem rios de dinheiro, nós nos Estados Unidos temos o Elon Musk a pôr os foguetões a aterrarem de ré, não é? E parece que não tem importância nenhuma o foguetão aterrar de ré. Só que o fogão aterrar de ré, ainda por cima, se o foguetão, desculpem, não é o fogão, o foguetão aterrar de ré e ficar logo na estrutura que vai ser usada para o seu próximo lançamento, aquilo que era um custo de $1000 por cada quilo de material lançado para o espaço, vai passar a custar alguns cêntimos, não é? Alguns cêntimos. E os europeus estão preocupados com as tampas nas garrafas de plástico. A União Europeia deveria se resumir, eventualmente, porque isso penso que é interessante, a alguma união relacionada com uma moeda. Pouco mais do que isso. O resto é pagar a burocratas para tomarem decisões e tirarem a soberania dos países. A coisa não está a correr muito bem em relação a alguns países. O Reino Unido já saiu, a Hungria, em relação a muitas das políticas, não está nem aí, a Polónia também não, e Portugal, agora regressando para a temática de Portugal como país, Portugal quer ser considerado um bom aluno. Isso é péssimo para Portugal. Portugal não tem que ser bom aluno em nada naquilo que diz respeito a essas políticas da União Europeia e essas políticas globais. Porque ser bom aluno significa que se vai sacrificar a soberania do país e que se vai sacrificar os interesses do povo português àquilo que são outros interesses que não são em nada controlados por nós portugueses, ou pelo povo português, ou pelo governo português, ou pelo Parlamento português. Não é? Essa política de portas abertas, eu não sei quem é que em Portugal teve essa ideia estronça, mas é uma ideia estronça, é uma ideia imbecil. Está-se a ver, desde há 2 ou 3 dias a esta parte, os grandes resultados que essa política trouxe para Portugal. É assim, eu sou imigrante no Brasil, não é? Eu sei o que é este processo de migração. Eu sou um imigrante legalizado. Sou de tal maneira legalizado que, ao fim de quase 10 anos de estar aqui, eu obtive a nacionalidade brasileira também. Eu tenho dupla nacionalidade. Eu sei o que é o viver do imigrante. Eu não entendo o que é o viver do imigrante em determinadas imagens que eu vejo de Lisboa, em que há um conjunto de gente que são claramente imigrantes, mas que não são produtivos. Eles não são a ser produtivos. Como é que eles ganham a vida? Eu imagino. E esse imaginar não é muito... não traz bons resultados para Portugal, porque são dependentes ou estão dependentes de subsídios. Mas eu diria, vamos ver pela ordem, vou ser irónica, não é? Vamos ver pela vantagem que isso traz. Começamos a estar ao nível de outros países do mundo, não é? Com exatamente os mesmos problemas, o que permite que o poder político, então, para resolver este problema que foi criado artificialmente, não é? Proponha políticas de maior securitarização da vida do cotidiano, como com o aumento das câmaras colocadas nas cidades. Aliás, houve uma ministra recentemente no Reino Unido que disse que as ULEs estão para ficar e por todo o Reino Unido, não é? Portanto, isto vai
estendido a todo o país. Portanto, digamos que estamos mais ou menos ao nível dos países mais avançados economicamente. Não será? Então estamos ao mesmo nível das piores práticas europeias. Estamos ao mesmo nível das piores práticas europeias. Esse tipo de falácias só resulta para quem não entende que muitas das pessoas que foram exportadas para Portugal, porque isto é um processo de exportação e importação, não têm o mesmo nível cultural, não têm os mesmos valores, não têm o mesmo nível em termos educacionais. A realidade deles é muito diferente da realidade daquilo que nós poderíamos designar do português médio. Sabendo que o português médio, nós temos os tripeiros, os alfacinhos, os alentejanos, os algarvios, e que são diferentes uns dos outros. Mas há qualquer coisa em comum em relação a nós, dessas diferentes partes do país. E quem vem de fora não tem o mesmo tipo de cultura, não tem o mesmo tipo de valores. E pensar-se que basta pôr as câmaras que... Oh, meus amigos, só que ainda não viu imagens que são muito bizarras de imigrantes em muitas partes do mundo, inclusive em Portugal, a defecarem na rua, nas praias, a urinarem em qualquer lugar, a urinarem para cima de cidadãos europeus. E há câmaras nesses países. E isso é tudo filmado. Eles não estão nem aí, porque a cultura deles não é uma cultura semelhante à nossa. Eles não têm a noção das consequências, tal como nós temos a noção, como portugueses, das consequências se nós não obedecermos às autoridades que estão à nossa frente. É assim, há um conjunto de portugueses, porque eles são portugueses apesar de serem uma etnia que em muitos casos está separada, não é? Os ciganos, não é? Os ciganos são portugueses. E nós sabemos que a cultura deles é uma cultura muito diferente e que há um desrespeito e uma desconsideração pelas autoridades em muitos casos. Isso nós sabemos que é assim. Só que nós passamos de quê? De uma população com, não sei, 20 mil ciganos para de repente 1,5 milhão de outras pessoas de outras culturas que também pensam que a autoridade não tem que ser respeitada e que não tem que ser obedecida. Até porque lhes é dito por muitos políticos de esquerda que eles estão lá, nós portugueses e Portugal está lá para os acolher, como se isso fosse um direito deles. Não é um direito deles. Não era um direito meu ser acolhido no Brasil. Não era. Eu tive que penar para me tornar cidadão brasileiro. Não é um direito meu eu ter a nacionalidade brasileira. Eu tinha que ter o cadastro criminal limpo, não é? Há vários níveis em termos daqui do Brasil. Não é um direito meu. Não é um direito de imigrantes, de repente, poderem considerar que é adequado juntarem-se para protestarem contra as políticas de assimilação. Isso não é um direito. As pessoas podem se juntar e podem protestar? Podem, dentro daquilo que está estabelecido na lei. Aliás, Podem. eu não sei como é que é no Brasil, mas recentemente surgiram exposições de parte de alguns grupos manifestamente contra a política de assimilação que existe em Portugal. Isto é pensável no Brasil? Não, porque assim, basicamente, a realidade é muito diferente, não é? Porque há parte do território brasileiro que não é controlado pelo governo da União ou pelos governos estaduais e que são controlados pelas organizações criminosas. Eles não querem assimilação também. Mas não é uma questão de quererem assimilação ou não quererem assimilação.
a lei da Sharia não pode ser permitida em território europeu. Ponto final. Não gostam? Regressem aos países dos quais vieram, em que a lei da Sharia é aplicada em todo o seu rigor. Eles não podem querer que a lei da Sharia ou outras coisas semelhantes possam ser aplicadas nas comunidades deles residentes em Portugal. Não. Isso não é sequer passível de discussão. Porque a partir do momento em que nós permitimos que isso seja passível de discussão, nós já estamos a entregar o ouro ao bandido. Já estamos a dizer que, ok, vocês têm alguma razão, é a vossa cultura, portanto, nós vamos aqui ajustar a nossa legislação para que a vossa cultura seja melhor acolhida em Portugal. Não. Portugal tem a sua cultura, Portugal tem a sua legislação. A lei da Sharia não faz parte do Código Penal português e do Código Civil português, certo? Não faz. Portanto, não. Não pode haver tribunais islâmicos em Portugal porque isso não está previsto na legislação. Não gostam? Porquê é que saíram dos países em que isso existe para virem para o nosso? Não faz sentido. Não gostem, regressem. Essa é a minha posição, não é? Que não é posição única na Europa. Há muitos europeus que pensam assim. Porque é que, se eles gostam tanto dessa cultura, porque é que vêm para a nossa? De repente, os nossos países vão ficar iguais aos países em que eles viveram? Que são os países que são um buraco imenso? Não, nós não estamos interessados nisso. Ficaram chocados com as minhas palavras? Não, de todo. Eu estava a pensar no Zimbardo. Sabes que o Zimbardo faleceu a semana passada. Philip Não sabia, Zimbardo, um não sabia. expoente da psicologia, um dos grandes investigadores da questão da obediência ao chefe e do conformismo. Pedro, queres deixar um comentário sobre Philip Zimbardo? Não, assim, não estava preparado para isso. Não estou preparado para isso. Zimbardo, dentro do conjunto de autores, é capaz de ser o que eu menos conheço, ainda por cima. Ok. Sim, eu posso dizer que impactou bastante a minha percepção sobre a natureza. Aliás, ele até tem um livro, foi uma das suas grandes investigações, sobre a natureza má, humana. Até chamou-lhe o efeito Lúcifer. Vinha na esteira, não é, de todas as investigações do Stanford Experiment que ele fez, não é, na década de 60 e na década de 70, creio eu, e realmente também fiquei chocada com a morte dele, mas ele já tinha cerca de 90 anos, 90, 91, se não estou errada, e foi realmente um marco no estudo da psicologia para explicar porque é que o homem cede à tentação do mal. Mas bem, já ficámos por aqui, Pedro. Se parece, e estamos aproximados do fim, se parece exatamente a atual situação portuguesa, não é? Quer em relação à violência extrema que tem existido nas últimas semanas em Portugal, diariamente já, eu diria que em moldes muito parecidos, quer com o Brasil, quer com os Estados Unidos, o que também sucede, aliás, noutros países da União Europeia, não em todos, felizmente, não em todos, naqueles onde há ainda respeito pelos valores, os clássicos valores ocidentais, isso não está a suceder. Em todos os outros, infelizmente, isso sucede com maior ou menor gravidade. E, portanto, nesse aspecto, e também relacionado com a questão do aumento do tráfico de droga, o grande aumento do consumo de várias drogas que se verifica também no nosso país, o ressurgimento até de barracas, tendas colocadas em vários sítios das grandes cidades, Lisboa e Porto, mesmo nos centros históricos, eu diria que esta já é uma imagem que está a chocar a população portuguesa. Eu lembro que, aliás, durante anos e anos, décadas até,
nós tivemos apenas um único assassinato em Portugal. Já muito distante, foi do Issam Sartawi, não sei se ainda se lembra. Sim. Que foi metido a tiro em Vila Moura, no Algarve. Mas foi o caso único. Nós, durante décadas, não tivemos nenhum assassinato. Quer dizer, tivemos assassinatos. Não tivemos nenhum assassinato de características públicas e que estivesse relacionado com fenómenos como estes que neste momento se verificam. Nesse aspecto, eu talvez terminasse assim com a pergunta ao Pedro Caldeira: como é que vê então, se comparado com o Brasil, como é que vê então a atual situação portuguesa no aspecto da segurança, que aliás a Mónica bem referiu? Parece que neste momento se procura combater a insegurança apenas com câmaras, com videovigilância, como sabemos. Pode contribuir minimamente para identificar os autores, mas não contribuir de forma alguma para reduzir a segurança em si mesma. Pedro, como é que vê esta questão? É assim, eu sou adepto de medidas duras para alterar rapidamente a situação. Um imigrante, mesmo que seja já tendo obtido a nacionalidade, um imigrante comete um crime, no primeiro crime ele é julgado, é condenado, ele é recambiado para fora do país. E tem que ser imediatamente. Não pode ser como aqueles casos em que os migrantes são expulsos de França e, passado 5 anos, ainda continuam a cometer assassinatos em França. Não, tem que ser recambiados imediatamente. Porque políticas que não sejam duras nesse aspecto só vão fazer com que a situação perdure no tempo e que vá cada vez ficando pior. Só a tecnologia não é suficiente, a não ser que se fosse uma tecnologia em que há a filmagem e há logo diretamente a punição em relação ao comportamento que é filmado. Mas essa tecnologia ainda não existe, não sei se alguma vez irá existir. As pessoas têm direito ao seu devido processo legal, não é? Mas tem que haver medidas duras. Não havendo medidas duras, nós estamos a dar as indicações todas contrárias àquilo que deveríamos dar em relação aos imigrantes que não têm comportamentos adequados em Portugal. Estamos a dizer, continuem que não vai acontecer nada. Só isso. Muito obrigado. Mónica, não sei se quer terminar. Penso que estamos sobre a hora. Ficávamos por aqui. Estamos por aqui. Temos a agradecer a Pedro Caldeira, uma vez mais, a generosidade da sua presença e aquilo que nos ensinou durante esta hora, que penso que será muito útil e muito bem recebido por parte dos nossos telespectadores, ouvintes e telespectadores, no momento em que este episódio vá para o ar. Portanto, muito obrigado da minha parte. Mónica, tem a palavra. Obrigada também, Pedro Caldeira. Estás do outro lado do Atlântico, és sempre bem-vindo nas nossas conversas para ir esclarecendo esta realidade que se vai tornando cada vez mais opaca e difícil de desconstruir. Obrigada, Pedro. É um prazer. Obrigado.